Oi galera, hoje estamos aqui com a doutora Rosilene Augusto e hoje vamos falar sobre o transplante haploidêntico. O que é um transplante de medula óssea haploidêntico? Então, para a gente começar a falar sobre o transplante haploidêntico, acho que é importante a gente entender só um pouquinho o que é o HLA. O HLA são proteínas que ficam na superfície das células do nosso corpo e que são responsáveis por identificar as células para o nosso sistema de defesa. Toda vez que o sistema de defesa ele encontrar uma célula que não tem essas proteínas, ele vai destruir a célula. E o HLA, ele é herdado dos nossos pais, metade do pai e metade da mãe. Então, quando dois irmãos eles herdam o mesmo HLA, eles são chamados de idênticos, ou seja, eles são 100% compatíveis. Isso acontece apenas em 25% dos casos. Quando dois irmãos eles herdam somente a metade do HLA dos pais, eles são chamados de haploidênticos, ou seja, eles são 50% compatíveis. E quando dois irmãos eles não herdam o mesmo HLA, eles são chamados de HLA distintos. A chance de você ter um irmão 100% compatível é de apenas 25%. E a chance de você ter um irmão haploidêntico é de 50%. Então, o transplante haploidêntico nada mais é do que um transplante halogênico, aonde o doador e o receptor, eles vão ter apenas 50% de compatibilidade. E sempre o doador vai ser alguém da família. E no caso de você não encontrar um doador tão próximo, pode até ser um familiar mais distante. Então, por exemplo, um primo, um tio. O TMO haploidêntico é indicado em quais doenças? Então, ele pode ser indicado nas doenças malignas do sangue. Então, nas leucemias agudas e crônicas, nos linfomas, nas síndromes mielodisplásicas e também nas síndromes mieloproliferativas crônicas. E também pode ser indicado em algumas doenças do sangue benignas, como a anemia plástica severa e também em algumas imunodeficiências primárias. Agora, em algumas doenças, essa técnica do transplante haploidêntico ainda está se desenvolvendo, como por exemplo na anemia falciforme e na talassemia. Então, nessas doenças, nós só podemos realizar o transplante através de estudos clínicos. Atualmente, esse tipo de procedimento, ele é realizado tanto no SUS quanto no privado? Sim, tanto nos hospitais privados quanto no SUS. Desde que sejam centros de transplantes autorizados para a realização de transplante halogênico. As chances de sucesso são inferiores ao transplante halogênico? Sim, o transplante halogênico 100% compatível, ele apresenta melhores resultados comparado com o haploidêntico. Agora, se nós formos comparar o transplante haploidêntico com o transplante de sangue de cordão, com o transplante não aparentado, aí os resultados são muito semelhantes. A única exceção é numa doença chamada linfoma de Hodgkin. Nessa doença, os estudos têm demonstrado que o transplante haploidêntico tem resultados tão bons quanto o transplante 100% compatível. A preparação para um transplante de medula óssea haplo é igual aos demais? Basicamente, sim. O paciente ele é submetido a uma série de exames de sangue, exames de imagem e avaliações de vários profissionais da equipe multidisciplinar. A única diferença é que no transplante haploidêntico nós temos que coletar um tipo de sangue que para o paciente é muito simples, um sangue normal, para nós verificarmos se o paciente ele tem anticorpos contra o HLA do doador, porque como eles não são 100% compatíveis, o paciente pode ter esses anticorpos. E esses anticorpos, eles podem alterar o bom resultado do transplante. E o pós-TMO? O pós-transplante, ele tem algumas diferenças, porque como a compatibilidade no haploidêntico é de apenas 50%, quando nós infundimos a medula, as células de defesa, que são chamadas de linfócitos T, que estão presentes nessa medula, elas vão reconhecer o corpo como estranho e vão crescer e vão se multiplicar. E essas células T são as responsáveis pelo surgimento da doença do enxerto contra-hospedeiro. Então, no transplante haploidêntico, o paciente ele tem que receber no terceiro e no quarto dia pós-transplante uma medicação. É uma medicação pela veia, pelo catéter mesmo, que se chama ciclofosfamida. Essa medicação é um quimioterápico que tem como objetivo destruir esses linfócitos T que estão crescendo e que estão se multiplicando. Só que o grande problema é que esses linfócitos T
eles são células de defesa do organismo. Então, quando a ciclofosfamida destrói esses linfócitos, a chance e o risco de infecção é muito maior. E essas infecções variam, desde infecções leves do trato respiratório, reativação de citomegalovírus, ou mesmo até infecções mais graves, como a cistite hemorrágica, que é uma inflamação da bexiga, onde o paciente sente dor para urinar e urina sangue. E uma outra diferença no transplante aplidêntico é que esses linfócitos T são células muito importantes na defesa do organismo contra as células do câncer. Então, ao matar esses linfócitos T, nós aumentamos a chance de recidiva. Então, o transplante aplidêntico ele tem essa desvantagem. Ele é um tipo de transplante no qual a recidiva tem uma chance um pouco maior. Então, esse tipo de transplante aumenta a chance do desenvolvimento do GVHD? Na teoria, sim, porque como você tem apenas 50% de compatibilidade, a chance da doença do enxerto contra o hospedeiro é bem maior. Mas, com a utilização dessa medicação, a ciclofosfamida, que vai causar então a destruição daqueles linfócitos, que são os causadores da doença do enxerto, nós conseguimos diminuir as taxas de doença do enxerto e elas ficam muito semelhantes às encontradas nos outros tipos de transplante halogênico. Inclusive, a chance de um paciente que realiza um transplante aplidêntico desenvolver a doença do enxerto contra o hospedeiro crônica é menor do que nos outros tipos de transplante, justamente pela ação dessa ciclofosfamida, dessa droga, nos linfócitos T. Então ele pode ser considerado uma solução para os pacientes que não encontram um doador 100% compatível? Sim, com certeza, porque a chance de um paciente encontrar um doador 100% compatível é de apenas 25%, enquanto que a chance de encontrar um doador aplidêntico é acima de 90%. Na verdade, só não tem um doador aplidêntico quem não tiver família. A escolha do melhor transplante vai depender da gravidade da doença, do tipo da doença e da urgência, porque no transplante aplidêntico, como o doador está presente dentro da família, nós conseguimos realizar o transplante num tempo muito menor do que o transplante de doador não aparentado, que demora no mínimo 3 a 4 meses. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Eu agradeço também, foi um prazer conversar com você e espero que essas informações sejam muito úteis para os pacientes. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal da Abrale. Deixe seus comentários. Vem comigo que eu te conto. Tchau!